Pedro Ernesto Denardim. Boa tarde, 1h04, 45 segundos. Você já está ouvindo Sala de Redação, a hora certa do Crematório Metropolitano, 0800 51 26 24. E a temperatura que nesse momento é 17 graus e 5 décimos, é de Santa Clara, há mais de 100 anos na mesa dos gaúchos. E os patrocinadores âncoras do Sala de Redação, olha aí, ó. Produto Gimo, qualidade comprovada, Tumeneiro Casa Quente, Tumeneiro tudo em até 24 vezes iguais no cartão Tumeneiro Mastercard. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder, 40 anos de inteligência em segurança. Car House Toyota, incomparável. Next Group, uma das maiores incorporadoras do Brasil. Pesquisa interativa do programa, que chega aqui no nosso Sala de Redação. Pergunta: quem deve ser o novo técnico da seleção? Tite, Muricy, um estrangeiro ou outro? Patrocínio da Nasali, últimas unidades do Lovely na São Luís 600, nasali.com.br, e ar-condicionado das marcas Springer e Carrier é na Frigelar, frigelar.com.br. Pedro, Diga. Luiz Felipe Scolari foi acordar o Júlio César hoje de manhã. Vamos lá, Júlio, 8. Porque tomamos outro. Bom. Já que tu começou de bom humor o programa, isso é bom, é positivo. Mas eu tô sempre bem-humorado. Não, nem sempre. Eu também, às vezes estou e às vezes não estou. Não, tu é sempre bem-humorado. Não. Olha, já estragou o programa. Eita. Sabe por quê? É isso que me deixa mal-humorado. É claro. A primeira linha, a primeira frase. O que te né? deixa A primeira mal-humorado, frase. Vianney, o que te deixa mal-humorado é te chamar de bem-humorado, é isso? Não. É ser impertinente xarope como tu. Óleo de rício. Valeu, óleo de oliva espanhola. Óleo de oliva espanhol de primeira fervura. Bom, cara, eu nunca vi nada igual ao que aconteceu na entrevista coletiva ontem da Comissão Técnica da Seleção. Mas que troço mais infantil ler uma carta da Dona Lúcia. Surreal, Vianney. Mas não dá. Mas vem cá, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, cara. Na argola o urso dança. Vem cá, Essa hora tu quer o quê? A O Parreira tem que ir pra cadeira de balanço para as Quando a palmada pega, tu esperneia. Pedro, nós falamos sobre isso há alguns dias. Isso tudo, e estou falando sério agora, me remete àquilo que nós já debatemos aqui. Há uma falta completa de comando de orientação na seleção brasileira. Aquela coletiva ontem, com aqueles caras todos sentados com cara de Eram tacho. 7, um pra cada gol. Foi absolutamente surreal aquilo. Não, Absolutamente tem surreal razão, aquilo. Cacau, mas tudo que E o acontece Filipão na se seleção... expondo, levando como é que chama, Ah, estatística do fulano. Não precisa. Pedro, tá- Não, numa hora dessas não adianta falar. E aí faz a frase definitiva, né? Leva tudo aquilo, até numa demonstração de boa vontade, vou mostrar pra vocês e tal. Aí faz a frase que não podia fazer. Eu não errei. Não, mas dentro dessa temática, Vianney, dessa temática surrealista, você tem toda a razão, né? Não é explicação lógica o que está acontecendo na seleção brasileira. Pedro, o seguinte, o empresário do Neymar, o senhor Wagner Ribeiro, deselegantemente, Mas também é um babaca. estupidamente, ele ofendeu o Luiz Felipe Scolari. Eu só vou reproduzir um adjetivo para não reproduzir os outros, porque eu não posso fazer isso, eu tenho respeito aos ouvintes do Sala de Redação. Um velho ridículo. Ele pergunta o seguinte: esse Wagner Ribeiro não tem pai, não tem avô, certamente ele tem. Mas então é absolutamente condenável a atitude dele. Mas aí acontece o seguinte, Pedro. Hoje, à tarde, Neymar desembarcará lá em Teresópolis, na Granja Comari, para melhorar o ambiente da seleção. Então imagina, o seu empresário Wagner Ribeiro diz tudo isso do treinador e ele vai hoje lá para melhorar o ambiente da seleção. Não, esse rapaz tinha que ficar lá no Guarujá, onde ele tem casa em Guarujá, em São Paulo, lá. Não podia ter ido lá. Mas isso é surrealismo puro, rapaz. empresário... Porque no mínimo, Pedro, no mínimo, o Filipão vai comentar com o Neymar. Vem cá, tio. O que o teu empresário tem em relação a mim que diz essas barbaridades nas redes sociais? Eu quero te dizer o seguinte. Então o Neymar não precisava ir lá, cara. Essas pessoas que fazem, eu acho que o Filipão tem todo o direito de ser criticado. Evidentemente, eu também, que sou amigo, mandei um e-mail pro Filipão ontem, me solidarizando com ele, pela amizade que eu tenho com ele. Não vou virar o coxo numa hora. Não vou virar o coxo numa hora dessas. E disse para ele, eu acho que foi equivocada a tua escolha. E eu estou dizendo publicamente que eu acho que a escolha foi equivocada. Embora eu não ache que o Filipão seja o responsável por ter tomado 7. O Fernandinho errou 2 bolas na frente da área, o Marcelo entregou. Bom, enfim, ele era o comandante e ele merece ser criticado porque foi uma
uma atuação horrível. Pela mesma razão que é elogiado quando ganha. Mas, né? evidentemente, uma atuação horrível da seleção brasileira. Agora, essas pessoas que ofendem pessoalmente, não vou nem falar do Filipão, qualquer integrante de uma cúpula de futebol, atleta, dirigente, treinador, essas pessoas que dizem barbaridades na ofensa pessoal, eu duvido que digam na frente das pessoas. É evidente que sim, que não. Eu duvido que esse empresário do Neymar, que deve ter muita credencial, né? Deve ter ajudado muito o futebol brasileiro, deve ter feito muito pelo futebol brasileiro, eu duvido que ele diga isso na frente do Filipão. Assim como qualquer outro. Eu vi aqui em Porto Alegre críticas pessoais também ao Filipão. Eu duvido que eles digam na frente dele. Agora, pode dizer que é um mau treinador, que convocou mal, que escolheu mal, que escolheu a tática errada. Isso faz parte de quem comanda, tem que ouvir esse tipo de coisa. Agora, ofensa pessoal, em nenhuma circunstância ela é cabível. Isso é um fenômeno das redes sociais, Pedro. As pessoas se escondem nas redes sociais para ofender os outros. A pessoa é covarde, ela é incapaz de dizer o que ela gostaria de dizer para ti na tua frente, numa calçada do centro de Porto Alegre. Ela não diz na tua frente e ela usa as redes sociais para ofender as pessoas. Tu não acha isso, Vini, que é um fenômeno assim presente na nossa vida? Tá Presente? Eu só gostaria de saber, porque eu suspeito que é uma questão pessoal entre o Wagner Ribeiro, né? Wagner Ribeiro. Wagner Ribeiro e o Filipão. Muito provavelmente tem uma questão pessoal, porque ele saía assim como ele saiu, dando patada, sem motivo, porra. Não, porque talvez tu tenhas razão. O que eu acho é que no momento em que o Filipão está com a sua imagem fragilizada, nesse momento, em razão do 7-1, é que o cara faz isso. Se ele tem um problema antigo, o Filipão, ele poderia ter postado isso antes. Mas ele faz justamente no momento em que o cara está fragilizado. E aí é covardia. É deselegância e é covardia. Não, mas os termos usados não são bons, né? Ele pode criticar o Filipão, sim, como treinador, e aliás deve. Não quer dizer, não sei se deve, porque ele é empresário, ele vive no mundo do futebol. Ele não é jornalista criticando, eu entendo. Mas, Pedro, tu não pode exigir que a pessoa não emita a sua opinião. A opinião sobre o futebol tu pode emitir. Tu pode dizer que o Filipão é um mau treinador, eu concordo que as pessoas digam isso, tu entende? Eu não sou contra isso. Eu não sou contra dizer que o Anderson Moreira não está fazendo um bom trabalho ou que o Abel não está fazendo um bom trabalho no Internacional. Não sou contra isso. Agora, dizer as coisas que esse cidadão disse, olha... O que eu acho... Não diz na frente... É mais ou menos o que o público fez em relação a presidente, né? Dizendo palavrões no estádio. Não gosta da presidente, não vota nela. Mas não diz palavrão, não faz baixaria, isso não cabe. E ela tinha razão, eu não sou político, não participo de política. Foi a Copa das Copas, né? Tem uma coisa, Cacalo, tem uma coisa que o Luiz pior Filipão... que foi. Foi mesmo. Jogos extraordinários, Vianney. Não, e a organização, Cacalo. Jogos extraordinários. Pô, eu tô estupefato. Olha aqui, ó. Eu não tenho mais certeza se foi um erro trazer a Copa pro Brasil. Sempre fui contra o tempo inteiro. Fazer a Copa, botar dinheiro lá, mas eu já não tenho mais certeza. Tu é contra botar dinheiro público na Copa, o que todos nós somos. Tu é contra não fazer hospital e fazer estádio. Todos nós somos. Agora, trazer a Copa é bom. Mas para efeito de evento, para efeito de organização, foi uma... E de jogos, especialmente. E de visibilidade do país, né? Foi uma grande Copa. Mas aí a questão da qualidade dos jogos não depende do país, depende das seleções. Não, mas deu essa coincidência, né? De ser uma grande Copa. Mas eu quero falar daquilo que dependia do país e do povo. O que dependia do país e do povo foi maravilhoso. O Pedro e eu começamos a falar, logo no começo da Copa, de que nós passávamos pelos aeroportos e não tinha problema nenhum em aeroporto algum. Não tinha. Não tinha, estava funcionando, organizado e tal. A única coisa que não funcionou na Copa foi o time do Brasil. Foi o time do Brasil. Pois é. Agora o Cacalo na condição de... Não, mas aqui, desculpa, Kenny, se o Brasil tivesse perdido 2-1 para a Alemanha, 2-0, nós estávamos dizendo, olha, fez o que pôde. Vai tirar terceiro, vai tirar quarto, a Alemanha é muito melhor. O problema foi a goleada que é histórica e é inacreditável. Nós perdemos uma Copa, estamos... tentando achar desculpa, nós perdemos pelo seguinte, nós jogamos menos que os caras. O que nos enganou foi a Copa das Confederações. Nós achávamos que depois da Copa das Confederações nós estávamos prontos, em condições de disputar. E não estávamos.
Agora, em relação a... Nosso time é menor que os outros. Em Mas relação tem ainda- algumas coisas que foram feitas que não dá. Paixão foi soltar sal grosso dentro do campo. Isso também já verdade, passou. é É verdade. verdade A Fox, a televisão pegou ele jogando sal. Mas é pra churrasco. Aí O banco de receita. Faltou sal pro churrasco. o Filipão e o Paixão, ninguém me disse, mas eu concluí isso. E se eu estiver fazendo justiça, eu vou pedir desculpas, tá? Porque não é o caso de fazer injustiça. Eles mandaram soltar foguete em Fortaleza e lá em Belo Horizonte, para a seleção da Colômbia não dormir e para a seleção da Alemanha não dormir. Eu não sabia disso. Eu fui acordado às 3 da manhã. Mas será que é o Filipão É e o um Paixão Marinha que não fazem é, né, isso, cara? Pedro? Eu acho O que é o Filipão Marinho. trabalhou comigo no Grêmio 4 anos, Pedro. E nunca pediu que soltasse foguete. Nenhuma vez. Eu estou dando um testemunho, um Não, depoimento. perfeito. Nenhuma vez. Claro, eu mandava soltar foguete, não precisava ele Tu mandar. nunca espalhou salzinho Mas, também? não, sal grosso não. Eu usava no churrasco. Como tu tem essa vocação pra marginal? Impressionante. Agora, nunca o Filipão mandou soltar foguete. Agora, Nunca, nenhuma Pedro, vez. Eu tô brincando, eu também não mandava soltar O Marinha foguete. que não foi, por isso que eu desconfio que tenha sido Filipão ou Paixão, um dos dois. Que também é uma coisa arcaica, um troço que já passou. Não faz mas parte, é só- não em Copa faz do parte Mundo, do isso aí perfil, não. Pedro. Agora, só o seguinte, não tem faz uma- parte do perfil deles hoje tá fazer difícil, isso. Eu nunca sabe? tinha visto eles fazerem isso. Tá difícil, Salão. Fala aquele Não, Braga. 10 Fala. minutos eu tô tentando falar, tio. Não, agora com tudo Não, contigo. só em relação ao Filipão, só para completar o que eu queria dizer. em É relação ao Filipão. 13h40, dá pra ir, vai. Ele tem um defeito que é visível, cara. E aí tu, como um amigo dele, tem que Ele reconhecer. tem muitos, Kenny. Às vezes ele é muito turrão, às vezes é deselegante nas suas respostas também, e é um pouco arrogante. Gostou. Se não gostou, vai pro diabo que eu carregue. Vai pro sabe? inferno. Vai pro inferno. Então, essas coisas também não são boas. Principalmente para um homem que tem fama, que ele tem, que está sob as luzes constantes da mídia. Eu acho que isso não é bom. Isso não é bom para ninguém, mas principalmente para o Filipão. E tu tem que reconhecer que ele tem esse defeito. Kenny, ele tem esse Tem defeito, defeito. eu vou te dizer por quê. Ele pessoalmente não tem esse defeito. Ele é um cara no contato assim diário, constante. Ele é um cara super afável, super acessível. O que acontece na seleção, e eu não estou querendo dizer que futebol tem que ter um dirigente sempre. Não, não é isso. O que acontece é que eles estão soltos na seleção. Eles faziam o que queriam, não tem alguém para sentar, fazer um diálogo, combinar. Pô, quem sabe tu não diz isso, quem sabe vamos fazer assim, quem sabe deixa que o fulano fala isso. Sabe, faltou esse... Não tem comando na seleção. O comando da seleção que o Pedro referiu agora é o Marinho, é o Del Nero. Esses caras, além de ser um comando incompetente, é um comando viciado e é um comando... Olha, não vou dizer mais nada, né? Mas Não precisa dizer Eu não posso ver a cara do Marinho e do Del Nero, sabe o que é isso? Eu nunca conversei com eles, eu nunca disse nem boa tarde. Eu não posso olhar para a cara deles, porque eu conheço a biografia deles, todo mundo O cara conhece. roubou uma medalha, velho. Para lá. Esses caras vão promover a revolução que é necessária no futebol brasileiro. Vai mudar a raposa. A Holanda... rapaz. Vai Não, só não dá mudar a nada. raposa. A Holanda... A Alemanha começou em 2006. Vai mudar a mosca, o conteúdo é o mesmo. O cocô é o mesmo. A Alemanha começou em 2006 a se reformular, fez um programa de largo espectro de renovação e tudo mais. Bom, tá aí, o resultado tá aí. A Holanda, antes de viajar para cá, a Holanda já tinha programado agora para o mês de agosto, eles vão reunir as melhores cabeças do futebol da Holanda e vão sentar e vão fazer um seminário sério, aprofundado, para estudar qual é o problema da Holanda e também começar um programa para crescer, Tentar para ganhar. evoluir. Para tentar ganhar. Mas aqui tem muita politicagem, né, Vianney? Mas Aqui tem muita politicagem, aqui né? quem faz Eu isso é ouvi o Parreira e cobra ingresso. Eu vi o ministro dos esportes hoje na hora, não sei em que evento ele participou hoje lá, não me lembro, agora eu vi na Rádio Gaúcha isso, que perguntado sobre o comando da CBF, ele disse que era uma entidade privada e que os clubes tinham que se organizar se quisesse mudar alguma coisa. Mas antes tem que regularizar a situação fiscal junto ao governo. Quer dizer, é sempre a questão, os clubes devem para o governo devia apoiar os clubes, como fez na Alemanha. Carlos, A Alemanha se fortaleceu e se tornou essa potência futebolística que está mostrando, porque o governo apoiou os clubes. O clube é o núcleo do futebol, é o clube que forma jogador, não é o seu Wagner Ribeiro, empresário do Neymar, que está lá mamando no dinheiro do Neymar. O clube é o núcleo do futebol, apoiem os clubes. Cacá, eu concordo plenamente, só que os clubes têm um problema. Os clubes fundaram o Clube dos 13 e durante todo o tempo, e o Fábio Koff teve Pela um papel política, importante Pedro. nisso. Teve Não, olha política. só, Fábio Koff teve uma posição importante. Os caras queriam levar vantagem.
Aí o São Paulo quer ganhar mais, o Corinthians, o Flamengo, tem mais isso, tem mais aquilo, né? Sempre querendo deixar o outro para trás. Tá? Tentaram fazer até uma situação assim de teto salarial para os profissionais. Aí o primeiro que perdeu foi lá e contrata o outro e explode o teto. Isso aconteceu comigo, Pedro. Os clubes, um quer ganhar do outro, então não tem acerto a partir dos clubes. Pedro, isso aconteceu comigo, essa questão de não foi teto salarial. Eu era presidente do Grêmio na época, fizemos uma reunião e vamos estabelecer, não tem prêmio por vitória, tem prêmio por objetivo. No primeiro jogo que o Clube X lá ganhou, encheu os caras de prêmio lá. Então, e aí, o meu jogador vai dizer, bom, naquele clube eles recebem bicho por vitória, aqui tu não paga. E aí como é que fica? Então, a Lei Pelé deixou fazer liga. Quem é que fez liga? Ninguém fez liga. Agora, o Clube dos Três, que era uma tentativa de liga, foi implodido exatamente por isso. Os clubes não se acertam. Não, mas aí o Clube dos Três começou a ser implodido aqui em Porto Alegre. Começou pela crise política do Grêmio. Começou da encrenca do Odoni com o Koff. Mas sempre politicagem, né? Sempre politicagem. E aí como o Odoni foi um dos líderes dos implodidores do Clube dos Três. Agora, Pedro, o Luiz Felipe, inegavelmente, ele é o Judas Iscariotes da hora, o Luiz Felipe. Que está levando bordoada de tudo que é lado, Mas vem cá, quem leva elogio, ele levou na Copa das Confederações merecidamente. Não, é evidente, eu não estou... É o risco. Aí como é que são as coisas? O presidente de Santa Catarina, da Federação Catarinense de Futebol, do qual eu não sei o nome, não quero saber o nome. Esse Delfim aí não ele agrediu também o Luiz Felipe, assim, verbalmente. E aí o Luiz Felipe, Vianney, vai na entrevista responder. E a resposta, Pedro, viu, Pedro? A resposta do Luiz Felipe foi pior do que a agressão verbal do cara. Não, mas não é o forte do Filipão ser diplomata. O Luiz Felipe disse o seguinte, não. Eu dei o único título que o futebol catarinense tem, o grande título que o futebol catarinense tem, eu, Filipão, dei. E o presidente da Federação Catarinense de Futebol devia se ajoelhar na minha frente pelo título que eu dei. Não foi ele que deu. Ele deu junto a um grupo de jogadores, quantas pessoas que trabalharam com ele, não foi ele que deu. E aí, de repente, ele está atingindo todas as Mas se tu dizes que o Filipão é o único responsável por essa goleada, por esse vexame do futebol brasileiro tomar 7, bom, existe um responsável. Então ele é responsável único pelo título mundial de 2002. Nenhuma coisa, nem pelo outra. Título, exatamente. Nenhuma coisa, nem outra. Nenhuma coisa, nem outra. É isso que eu disse. Isso que eu escrevi até isso pro Filipão. Escrevi ontem para ele, olha, Filipão, se tu está sendo responsabilizado pelo 7, eu quero te dizer que tu também deve ser responsabilizado pelo título que conquistasse. Vem cá, para mim tem um mistério nessa Copa e que nunca vai ser esclarecido, jamais vai ser esclarecido, que foi exatamente a escalação do Bernard. Ninguém vai esclarecer. Porque o Galo e o Roque Júnior teriam dito, me falaram isso hoje da manhã, não ouvi, que eles não recomendaram a escalação, pelo contrário. Mas hoje ninguém recomendou, né, Pedro? Hoje mas são os auxiliares técnicos. Eu digo, mas hoje ninguém recomenda nada, né? Mas eu dizer isso está bem, mas os auxiliares técnicos dele são os homens de confiança dele que estão mandando contra ele. Mas aí também é trairagem. O Filipão disse o contrário na entrevista. Mas acontece o seguinte, que a escalação foi baseada e depois de uma conversa, observadores. Exatamente, depois de uma conversa, eu ouvi isso. É que agora fica fácil porque o Galo continua na CBF. E todo mundo sabe que o Filipão não continua. Então fica fácil. Agora, o cara vai continuar. O Galo não teria dito isso. Já não diz sabe isso. Por que claro que é um mistério? Porque eu que sou um simples comentarista. Eu sou um comentarista como vocês são. Simplesíssimo. Simplérrimo. Não apoiado. Quando deu a escalação do Bernard, eu saí na hora, dizendo, não, para lá, não está certo, está errado. Isso vai significar um meio-campo frágil, vai obrigar o Oscar a jogar de volante, que ele não sabe, quando ele poderia jogar mais adiantado, fazendo o enlace com o ataque, finalizando, blá, blá. Mas eu vou torcer que o Filipão esteja certo. Bom, como é que o Filipão, que é o técnico da seleção, já foi campeão do mundo, como é que ele não viu a Alemanha e não viu que não podia fazer um negócio tão leve? Esse é um dos vícios maiores que eu considero dos treinadores. Quantas vezes nós já vimos... Vamos ficar em Porto Alegre. Em Porto Alegre, que os treinadores mandam o cara engessar a perna para não dizer que vai jogar, mandam treinar lá escondido no meio do mato. Bom, esse está fora do jogo. Chega no dia do jogo, aparece aquele cara. Isso é um vício equivocado. Mas isso é do treinador brasileiro, né, cara? Sim, Pedro, estou falando no Brasil. O treinador, o Guardiola não faz isso. Não, eu estou falando no Brasil. Quantas vezes nós vimos isso?
Nós temos uma crise de treinador no Brasil. técnico da Olha seleção- o Luxemburgo, só fez bobagem aqui. Mas eu tenho certeza que o Filipão é capaz de analisar a seleção da Alemanha e concluir, olha, eu tenho que reforçar meu meio-campo, tenho que enfrentar os caras. A Argentina e não mostrou bota isso ontem. um pinto Mas se ele calçudo tivesse, ali pra jogar, se ele tivesse cara. essa convicção em relação ao Bernard, vou te dizer honestamente, ele não teria convocado o Bernard. Há quem diga que se está conversando com um dos meus filhos, assim, puxa, o Lucas, aquele do PSG, seria mais útil à seleção que o Bernard. Né? Mas A aí Argentina a escolha ontem- é equivocada, né? A Argentina. E isso pode ser criticado, sim, Mas uma escolha é isso que eu equivocada. não entendo, rapaz. Ele tem que saber certas coisas fundamentais. A Argentina ele é um ontem- técnico campeão do mundo, ele não pode achar que o Bernard vai passar por cima do como é que é aquele volante lá que fez gol no Brasil e tudo? Kedira. Kedira. O Kedira. Ele não Que pode jogadoraço. A Argentina ontem provou que Roberto Sacker. é possível. Jogadoraço, esse Kedira, né? Ah. Que- A Argentina ontem provou que é possível o mais fraco ganhar do mais forte. Nosso colega aqui, Rafael Gomes, dá uma contribuição boa. mais fraco, velho. Ele A está Argentina é mais ele tá fraca, lembrando né? que o Wagner Ribeiro é também empresário do Lucas, O Lucas, talvez por isso. que não foi convocado para a seleção. tá Dá uma aí. boa contribuição dele. É e que interesse talvez pessoal. a bronca do Wagner Sim, Ribeiro mas, com o Filipão Kenny, seja por isso. Mas divide. O Talvez Filipão seja por isso. exaltou para todo sempre o Neymar, que é funcionário do Wagner Ribeiro. Quer dizer, então o Filipão não está na seleção para agradar o seu Wagner Ribeiro. Mas só. graças a Deus. Graças a Deus que não é um treinador Bom, que faz o que os este empresários defeito, querem. este defeito, Ele não tem. esse eu aí. garanto que ele É. não tem. Ué, Este quer dizer que defeito, o seu Wagner ele não acha tem. que o treinador da seleção tem que fazer o que ele, empresário, quer. Favorecer o seu representado. Mas então está explicado por que o Brasil está na situação que está no O futebol. técnico da Holanda, perdão, Acho que o Filipão mandou atirar foguete porque ele aprendeu com o Cacá lá. Acho que a aqui- solução é essa. Isso aí, vem cá, Pedro, isso aí dos foguetes. Nunca fiz isso. Isso aí Pedro. dos foguetes eu me lembro o seguinte. Eu me lembro o seguinte, Cacá, seguidamente. olha para mim aqui nos olhos, no fundo aqui, bem sério. Tu não consegue ficar sério. Tu não consegue. Vai botar óculos escuros. É? Fala, Kenny. Seguidamente ocorreram esses episódios desagradáveis aqui, momentos diferentes aqui da nossa história, do nosso futebol. Delegações que chegam aqui, se hospedam dos hotéis, e os caras vão lá e jogam foguete. Fogueteio. Foguetei. E nunca uma empresa, digamos assim, que a gente soubesse pelo menos, nunca um dirigente do Grêmio, do Internacional, sei lá, foi acusado por ter mandado os caras jogarem foguete. No Grêmio eu nunca vi ninguém Entende? mandar. Então, as pessoas, Eu sei dirigentes Sei. do Grêmio dele que deram dinheiro para comprar os foguetes. Isso eu sei. bom, mas eu não sei. Pô, eu sei. nem tenho dinheiro, não sou eu. Não, então. não, tu Aí o fica quieto que senão eu te denuncio É que também. o cara assim, torcedor, Pedro, vai lá espontaneamente, pega os foguetes, vai lá e detona os foguetes perto do hotel, né? Até pode ser isso Mas também, eles não né? mandaram Não, soltar não, foguete aquele na aqui eles concentração da Alemanha? Os dirigentes Não, dão dinheiro soltaram. pra comprar Aí os foguetes. caras não dormiram, É. ficaram bravos. Não, tem duas coisas. Imagina se eles tivessem dormido e imagina se o Filipão tivesse errado na escalação. O Filipão disse que acertou. Tomou 7, se tivesse errado era 18, sei lá Claro, quanto. Não, eu acho Imagina. que no início do segundo tempo o Brasil voltou forte, né? Voltou. E deu duas estocadas lá, quase fez um gol. Os alemães disseram assim: nós paramos, vocês querem mais? É, então vai toma. mais 2. Querem fazer gol? Então toma. Agora, olha aqui, ó, falando Aliás, sério. o goleiro da Alemanha ficou brabo no gol que sofreu. Furioso duas, que cara. ia. Ele ficou brabo, ele esbravejava com o gol. Pra 7 Não, o mas cara olha, tava Guerrinha, Agora, falar que em, go- jogador aquele também. falar em né? goleiro, Diabo, Pedro, diabo. falar em goleiro. Ontem o goleiro da Argentina, eu sou um torcedor da Argentina, não tenho, Eu também, eu tô não tenho torcendo pra vergonha de Argentina. dizer isso. Eu sou um torcedor da Argentina. Goleiro da Argentina, quando Eu defendeu os pênaltis ontem, quase deu soco em tudo que era lugar, no ar, gritou. O nosso abaixa a cabeça e sai chorando. É. Quando Isso é defende que um eu pênalti. gosto deles, velho. Isso é que eu gosto. Eu até acho que eles têm menos time que a Alemanha, mas eles vão engrossar o jogo também e não gosto. te duvido que sejam campeões. Eu também gosto, mas são xarope. Eles têm determinação, Tem garra, eles têm. gana, Não, eles tem- vão eles têm a time, morrer Pedro. no troço. Pedro. Os nossos choram lá, Eles- as carpideiras do Filipão, tudo chorando. Pedro, eles têm time, a Argentina. Eles têm time. Não, tem time também. têm Não, mas eu time acho que a também. Alemanha é melhor. Mas eu Né? fico Não, a impressionado, Alemanha é melhor, mas eu não, fico- não é fácil Não, o não jogo. é fácil, não. Eu fico impressionado com a elasticidade do coração do Cacá. Né? Cabe em vários clubes, dentro do coração do Cacá, vários clubes. Inclusive africano. Mazembe. Uruguai é torcedor do Uruguai? Tu falou aí, Pedro? Celeste? Tu não torce pro Mazembe? Agora- Mas é o time da África? Não, Pedro, eu perdi pro Ajax numa Eu final não do consegui mundo terminar em minha Tóquio. frase. Hoje não, Pedro. Eu perdi pro Ajax no final do mundo em Tóquio, Pedro, e o Sim. Ajax não foi homenageado em Porto Alegre. Mas sempre foi, tem um viaduto. É o teu time. Ele torce pelo Grêmio, não sei se torce pelo Grêmio também. Não, sei. o Grêmio menos. É. Torce pelo Uruguai
torce pela Argentina agora, Torce contra o Inter. muito torce contra o mais. Inter Eu e sou um torce esportista, para aquele Pedro. timezinho. Mas que coração elástico, Eu sou um hein? esportista. Cabe tudo aqui. nesse teu coração. Tu esquecesse de dizer que eu Europa, torço na pro Europa, Mazembe. na Europa o teu time é o Ajax. Esqueci. Onde é que está a tua convicção, a tua Esquecesse de sinceridade? dizer que eu torço pro Mazembe também. Mas na Europa o teu time é o Ajax. Não, Ajax eu não gosto. Sequei a Holanda, disse publicamente isso, É. porque eu tô Mas o Van traumatizado. Tô traumatizado com No Vangal. Não, o Vangal, vi no banco aquele Kluivert que jogou contra nós, Aham. vi aquele Blind que jogou contra nós, Sim, e o e esse Vangal. Vangal que era o treinador. Ah. então eles tiveram a minha E que o secada. Cleaver é do... Auxiliar técnico. Auxiliar, É. é o Murtosa O deles. Vangal, Pedro. Tá isso. O quer Van Gaal- saber o Murtosa. O Vangal É diz uma incrível. coisa com a qual eu concordo inteiramente. Esse jogo desse sábado Não em Brasília precisava foi o acontecer, terceiro é lugar. verdade. Não leva a lugar nenhum esse jogo, rapaz. Não leva a lugar nenhum. E aí ele diz uma coisa que é correta. De repente, eu posso perder 2 partidas seguidas, porque perdeu para a Argentina nos pênaltis ontem, Claro. e pode perder outro jogo, para o Brasil, no caso, no sábado. Pode. 2 partidas seguidas. E não tem nenhum significado esse jogo pelo terceiro lugar. Não, esse jogo não precisava ter. Não, mas é a Não, famosa eu medalha, concordo é a inteiramente famosa medalha de bronze, Pedro. Não, cara. Nas Olimpíadas, Agora- Olimpíadas dizem que o agora cara que ganha medalha de Brasil- bronze o Brasil- comemora mais do que ganha medalha de prata. O Brasil vai jogar essa partida pelo Marim, para ver se o Marim ganha uma medalha agora sem precisar afanar. Entendeu? Não, vocês perceberam? No futebol não vale o que ele tem razão, o que o vice-treinador da Holanda tem razão também. Mas observem isso, que isso é um sentimento que é vigente nas Olimpíadas, nessas competições. Dizem que o cara que ganha medalha de bronze comemora mais do que aquele que ganha medalha de prata. Ele deve ser burro, porque é muito melhor ganhar de prata. Não, né? mas é porque venceu a última competição e o de prata perdeu a última Sim, competição. mas em futebol é diferente, cara. Mas eu tô dizendo, O cara que não futebol chegou à final, é ele diferente. tá. Não é nada, não é O Brasil vai cumprir nesse sábado uma das coisas mais dolorosas que tem, que é fazer uma partida de futebol depois de ter levado aquele sacode lá Já dizia Nelson, Sabe quem já que é dizia essa- Nelson Piquet. O segundo é o último. Tu sabe o que é essa disputa do terceiro lugar na prática? Não. Missa de sétimo dia. É. É a missa de sétimo dia. Agora, Pedro, eu estava imaginando uma Depois eu hipótese. quero Carpideiras do Filipão Depois vão eu quero chorar. falar em missa de sétimo dia, Eu- muito sério. Eu estava imaginando a hipótese, Pedro, de que a Argentina era finalista, enfim, vai se defrontar com a Alemanha. E ela pode ganhar até, não pelo trabalho do Messi, mas pela torcida do Cacalo. De repente o Cacalo motiva a seleção argentina e a seleção argentina ganha da Alemanha. Pode ocorrer. Aí tu já pensou, Pedro, na cena do domingo, se ocorrer essa hipótese, que eu não desejo, eu quero a vitória da Alemanha por 8-1. 8-1 eu quero. Mas se essa hipótese ocorrer, se os argentinos ganharam, O que os argentinos têm? vocês já imaginaram a presidenta Dilma Rousseff entregando a Copa do Mundo pro Messi? Não tem problema nenhum. Não, acho tudo que- bem, Pedro. Mas o que a imprensa gozativa da Argentina, os Ah, olés o da Olé vida, os vai- olés da Olé- vida, Olé vai- o que eles vão dizer, tio? O que eles vão dizer? Sabe que eu Sabe torci encher o muito. saco, cara. Pô, Eu torci muito. Maradona é mais grande que Pelé. Mas, Isso é Viu, brincadeira, Vianney? velho. Eu torci Não, muito, mas, Pedro. Mas repete, que nem as brincadeiras do Cacá. Ele repete 80 vezes no fio, o cara tá com ânsia de vômito. Eu já. torci Mas não muito. aguento Para de, mais falar, ouvir. para de falar mal do Cacau, tu passou o programa inteiro falando mal do cara. É verdade. Nós temos Intrigante. divergências Fortes e graves. internas. Isso, Não isso. tem divergência Eu nenhuma. torci muito para que não fosse Cínico. 10-0 para a Alemanha, Pedro. Eu torci muito para que não fosse 10-0 e isso ia remeter para algumas goleadas que tem na história do futebol gaúcho. Eu torci muito que ficasse no 7-1. Eu entendi. Olha aqui, ó. Vai construir ou reformar a sua casa, então previna seu patrimônio contra infestações da madeira com Gimo Cupim. Gimo Cupim, o conservante total da madeira. Produto Gimo, qualidade comprovada. Tumeleiro Casa Quente Tumeleiro, uma casa aconchegante, se faz com grandes ofertas e tudo em até 24 vezes iguais no cartão Tumeleiro Mastercard. Nada define você tão bem quanto as escolhas que você faz. Se a vida é feita de escolhas, é um privilégio ser uma delas. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Vamos agora anunciar o vencedor da promoção Você no Sala de Redação desta semana, Ananias Ramos, que estará amanhã aqui no programa para participar ao vivo. Promoção autorizada pela Caixa. Confira o regulamento completo no blog Promo no Ar, patrocínio Petisqueira, comida de verdade agora no Brupom Ipiranga, promoção Rádio Gaúcha. Não esquecendo que o Sala Online é de Real Mix Gourmet, qualidade de loja especializada, preço de real atacado e Blackbird é pura energia. Vamos ao intervalo comercial. Pedro, só uma frase, não, só uma tem o frase, barrista, Pedro. né? Desculpa, Vianney, só quero fazer uma frase. Mas eu quero dar só a nota de falecimento. Porque não, eu compartilho sétimo disso aí dia, também. é. Eu quero fazer uma frase porque esse negócio de terceiro lugar é interessante, né? Agora, os colorados que muito criticam o Luiz Felipe em função disso aí,
Os colorados deviam agradecer eternamente o Filipão. Não criticarem como estão criticando. Por quê? Porque esse fiasco vai superar um outro fiasco mundial, Pedro. Vai todo mundo falar nisso. Porque o Internacional disputou o terceiro lugar depois de perder para o Mazembe. Olha a volta que ele Disputou deu. o terceiro lugar depois de perder para o Mazembe. Mas ganhou do Foi time, terceiro no Campeonato do Mundo. Então esse fiasco da seleção brasileira do Filipão, agradeçam colorados. É o maior fiasco depois do Pela Mazembe. primeira vez eu concordo com o Vianney nesse programa aqui. Depois dessa declaração eu também sinto vontade de vomitar. Eu vou pro banheiro vomitar. Não, mas eu não falei por isso aí também. Qual é a nota Senão de Cacau- falecimento, Vianney? Não. Hoje é a missa de 7º dia pela morte de um querido amigo, conhecido de todos nós, amigo do Cacau também. Tinha intimidade com ele. O advogado, ex-magistrado, ex-juiz, Dr. Celso Rodrigues. Ele era diretor do departamento jurídico do Grêmio, né, Cacau? Teve uma época que foi, até Vianney. agora eu acho que foi. Acho que agora não sei se ele estava ainda, mas é uma figura extraordinária, Ah, né? uma Era uma figura extraordinária, um Figura cara querido, querida. Nossa, e Eu hoje... senti muito a morte do Negrão, como eu chamava ele. Sabe que eu fiquei sabendo agora quando eu vinha vindo pra cá? Senti No muito. carro, a esposa dele, a Carla, me ligou e eu tive dificuldade para chegar aqui, porque era muito, muito É amigo uma e muito pessoa, querido. quando desse nível, muito querida, né? Muito, muito. Então hoje, às 17 horas, na Igreja Santa Rita de Cássia, lá no Guarujá. Lá é a missa de 7º dia pelo nosso querido Celso. Muito bem, vamos então ao momento bairrista. Atenção! Copa 2014. A Alemanha cogita mudar concentração para Santa Cruz do Sul para ficar mais perto da sua torcida antes da final. Uma hora e 36 minutos. Olina, essência de vida. Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Enviação Ouro e Prata. Seu destino é Rivera, seu destino é Ouro e Prata. 3 minutinhos e nós voltamos com o programa. Sabe? Real Mix Gourmet. O seu negócio vai ganhar um novo sabor. Agora você que tem bar, restaurante, hotel ou trabalha com gastronomia tem a melhor opção de custo e benefício na compra dos utensílios, panelas, talheres, vidros, porcelanas e todos os acessórios que você precisa estão no Real Atacado. Qualidade de loja especializada com preço de atacado. Imperdível. A linha Real Mix Gourmet está esperando você no Real Atacado da BR-116. Em São Leopoldo. Olá, aqui Pinheiro Machado falando. E ao meu lado, meu ajudante, Alarico. Da TV pro rádio, hein, Alarico? É, mas aqui não tem como mostrar o leite Santa Clara, né? Não, mas o pessoal já conhece. Leite Santa Clara. É tradição, confiança e sabor. E agora com uma novidade. Embalagem também com tampa rosca. Fácil de abrir e servir. Santa Clara, o puro sabor da serra. Machê, tu viu a seleção? Mas vou te contar um caos, hein? E eu sempre te disse que esse Filipão é cunhudo. Porcozinho, tu acha que vamos ser campeão? É difícil, Chico. Mais difícil que nadar de poncho. Mas vamos ganhar, né? Somos bons de Copa. De Copa, cozinha e principalmente de churrascada. Dá-lhe, Olina! Olina, essência de vida, agora em flaconete. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Minuto Simers. A transferência de pacientes residentes do Hospital São Pedro para áreas inadequadas revela mais um capítulo da estratégia de desmonte da instituição. O governo do estado corta vagas de formação de psiquiatras e reduz a assistência. É urgente a revisão da lei antimanicomial. Passaram 20 anos e nada foi feito. Em tempos de epidemia de crack, desmontar o São Pedro é loucura. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. A verdade faz bem à saúde. Amplie seu conhecimento e transforme sua carreira. Faça MBA na ESPM. São 12 cursos nas áreas de gestão, marketing, moda, digital, branding e liderança. Tudo com a estrutura e os professores da melhor escola de negócios do sul do país. MBA ESPM. Inscrições abertas. Informações, acesse www.espm.br/MBA. Faça MBA na ESPM. Blackbird, mais energia você vai ganhar. Blackbird,
não precisa de asas para voar. Blackbird é o energético que contagia. Blackbird, Blackbird, mais energia você vai ganhar. Blackbird, Blackbird. 40 minutos, a hora certa do crematório metropolitano 0800 51 26 24, a temperatura 17 graus e 5 décimos da Santa Clara, há mais de 100 anos na mesa dos gaúchos. Lembrando que você pode assistir o programa, né, o Sala Online, aí no seu gaúcha.com.br, no seu computador, no seu celular, etc. Real Mix Gourmet, qualidade de loja especializada, preço real atacado, e Blackbird é pura energia. Estou recebendo, viu, Pedro? Estou recebendo aqui um convite muito especial, assim, porque eu curto muito isso aqui. A 19ª feijoada do Homero. Quem é que não conhece a feijoada do Homero? Vai ser no sábado, no Teresópolis Tênis Clube, lá no meu bairro. Sábado, meu, que legal. Diz que foi para lá porque ele ficar bem pertinho e poder ir à feijoada, Pedro. Aliás, eu já fui nessa feijoada, ela é extraordinária. Gordinho Homero. Ele e o Benhur tem uma história, né, Pedro? Diz que eles, até uns 28 anos, ele tinha outra opção sexual. Depois mudaram, Pedro. Depois voltaram ao normal. Quer dizer, normal não dá para dizer. Ninguém ouviu o Benhur depois do 7-1, né? Eu falei muito com ele. Não, ninguém ouviu. O Benhur não explicou nada desse 7-1 também. O Benhur tá metido nessa bronca aí. Não, o Benhur, vou te contar, não. O Benhur não apenas foi demitido do Guarani de Bagé, como foi dar palpite pro Filipão e olha o que deu aí. O Benhur foi por ele. O Benhur disse pra mim assim, pô, eu tava no Guarani, tomei 3, me botaram pra rua. O Vianney tentou explicar, né, a escalação do Bernard, e eu descobri isso hoje de manhã. Quem influenciou quero saber o Filipão para colocar o Bernardo foi o Benhur. Coloca o Bernardo. Porque o Bernardo é do tamanho dele, né? O tamanho do Benhur, o Benhur bota o Bernardo. Fazer justiça ao Benhur. Umas 10 dias antes nós mandamos conjuntamente um e-mail pro Filipão, eu e o Benhur. Então foi tu e ele, E pedimos ao Filipão... Tem mais um culpado aí. E pedimos ao Filipão que voltasse às origens. Voltasse a ser aquele Filipão que nós conhecíamos aqui do Grêmio, fechadinho, dando bico para tudo que é lado e jogando por uma bola que contraria muita gente, eu sei. Mas a gente tem que reconhecer, e eu e o Benhur reconhecemos isso, e vocês todos reconhecem, que o Brasil não tinha time para ganhar passando por cima de ninguém. Não. Então vamos jogar de acordo com as necessidades. Quando o time é fraco, vem cá, eu tive que aguentar... Quando o time é forte, tu marca bastante também, velho. A Alemanha marca bastante. Não. Imagina se é fraco. Não, a propósito disso, Vianney, hoje o Silvio Benfica estava comentando no programa dele que o ideal é um volante que saiba jogar. Mas todo mundo é a favor do volante que saiba jogar. O que eu disse para o Benfica, e mandei um torpedo para ele, é que, a meu juízo muito particular, eu posso até estar equivocado, eu prefiro, e o Figueiredo já dizia isso, eu prefiro um volante que proteja a sua defesa. Defesa protegida é outra coisa. Agora, para ser um volante que proteja a sua defesa, não precisa ser brucutu. Claro que não. Tem atuação melhor do que aquele Mascherano ontem na seleção da Argentina? Mas que não saiu da frente da zaga, mas joga muito. Deu-lhe bico em todo mundo. Mas joga muito, né? Agora, vem cá. Que atuação? O que é aquele De Jong da Holanda? Que jogador extraordinário, saiu machucado Cadê ontem. o Messi? O que fez o Messi ontem? Aliás, mas é uma estranha concepção de futebol. Foi um dos piores jogos desta Copa de ontem. Foi chato. Meu Deus do céu. É que ninguém se arriscava. Tem que ser craque o volante. O que ele está dizendo que a minha concepção de futebol não existe craque? Não, eu quero um volante craque. Não é isso. Um volante que saiba jogar, mas que proteja a defesa. Não é isso que tu disse. É que tu disse assim, tu fez a seguinte frase, bico pra fora. Não, isso é força de expressão. Tá, mas se for bico pra fora, os grandes jogadores não existiriam no futebol. Não, e fazer outra coisa. Ir pro automobilismo. Mas quem tem que na Alemanha todo mundo do meio campo é volante. Eu também acho que o volante que sabe jogar é uma vantagem, mas quem tem que afinar a orquestra é os meias para frente. Nós tivemos aqui se tiver um volante que saiba jogar, é um acréscimo. Melhora, claro. Agora, volante, para mim, pro meu gosto, joga na frente da área e protege a defesa. Os jogadores do meio campo da Alemanha, todos marcam como se fossem volantes e todos atacam como se fossem atacantes. O futebol é caprichoso, né? Aquele zagueiro da Holanda... O zagueiro central da Holanda, extraordinário, né? Nossa. Vlar. Extraordinário, né? Sim. Primeiro errar o pênalti. Eu não quero grenalizar aqui, porque tudo aqui é grenalizado, mas um dos melhores jogadores que eu vi no meio campo do Brasil em todos os tempos não dava um bico para fora. Não batia ninguém. Que era o Zito do Santos.
Não, Zito. claro que Não é questão de bater, não precisa bater. Ele tem que então- proteger. Não, o zagueiro, o que eu Tem que quero. saber jogar, isso O que sim. eu acho é que o volante, o primeiro volante, aquele da frente da área, ele tem que proteger o zagueiro. Se souber jogar, melhor. Melhor, muito melhor. Essa é Bah, aí é um acréscimo. Vamos Aí usar é um um exemplo, acréscimo. não vou usar o exemplo Essa do é a Dinho nossa no Grêmio, cultura. que é um volante que protegia, chegava junto, cometia faltas, mas sabia jogar. Vou usar o exemplo do Internacional. Havia volante melhor do que o Falcão no Internacional, e tão bom que era o Falcão que foi Protegia, deslocado para meia protegia, porque jogava exatamente. demais. Protegia e quando tinha a bola jogava. Mas que volantaço, Claro, né? volantaço. Era o Dinho Fenômeno, também. O Dinho fenômeno. marcava, chegava junto, sabia Mas, jogar. Cacalo, nós estamos atrasados, Cacalo. Esse negócio de volante que fica na frente da defesa, isso é na nossa cultura aqui. Porque tu olha pro time da Alemanha, olha pro time da Holanda, não tem essa figura. Mas ontem o Mascherano foi essa figura. Não, mas a Argentina. tô É, o falando Mascherano a foi. Holanda e a Não, Alemanha. mas tem jogos, Vianney, que tu até pode gastar essa pólvora. No caso do Messi, tu bota um cara em cima dele. Eu não vou jogar, mas eu vou dificultar que ele jogue, porque se ele jogar nós vamos perder. É diferente. É jogos e jogos. Esse de ontem, até entendo isso. Não podemos deixar o Robin jogar. Não pode jogar. Se jogar, quase nós matou o corremos. jogo, né? Exatamente. Os melhores momentos do Grêmio esse ano foram com 3 volantes. Sendo que um fez, eu me lembro do jogo lá em Montevidéu, que um fez o cruzamento e o outro marcou o gol. Ah, mas são volantes carentes. Também acho que poderiam ser melhores. Mas o Grêmio, quando abriu mão dos 2 volantes, tomou 4-1 do Internacional. Olha aqui, ó. O doutor, Vê que coincidência. Ó, hein? o doutor Xaropinho aquele. Xaropinho, né? Tem as Gente opiniões fina, dele. né? Cada um com as suas opiniões. Não. Gente mas fina, Vianney. eu tô com a minha opinião, o doutor Xaropinho. Aí ele manda, olha a sacanagem que ele manda pra mim aqui, ó. Vianney mandou dizer pro Filipão contratar aquele Aquele bom do Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk que é melhor que o Messi. Piadinha engraçadinha E o Filipão dele. trouxe o errado, Aí o Filipão trouxe o reserva o dele. Bernard. Trouxe o Bernardo que é reserva. O Bernardo é reserva do Tyson. Tinha que ter trazido o Tyson, Pedro, é isso? Não, o reserva não, né? O reserva Bom, não, se ele é Cacau. reserva do Tais. Não, mas esse menino, pelo que eu fiquei sabendo lá em Belo Doutor, Horizonte, tu é muito ele tá chato. na reserva, ele tá a fim de voltar, ele não tá bom de cabeça, tá? O Bernard. Porque deu uma bronca. Então, tem todo um conjunto de fatores pessoais, além do tamanho dele, que determinaram Não, uma mas eu vou atuação usar uma dele. tese do Kenny, com a licença do Pequenininho, Kenny. Só se for Maradona e Eu tal. vou usar uma tem tese do Messi. seu Kenny Braga Messi, com uma licença do Kenny. Eles gostam muito de pegar o dinheiro e ir pra lá um mês depois dizer que não se adaptaram e querem voltar. Querem voltar. Mas pegaram o dinheiro dos caras lá, não né? devolvem mais. Sim, o clube investiu 10 milhões de euros e tem que fazer o quê? eu não me Pô, adaptei. bem feito esse contrato de jogador brasileiro. Então, bem alguém feito. pode me dizer por que o Grêmio contratou esse Fernandinho? Pra disputar a posição com o Luan. Não, e o Dudu? Não, o Dudu não, Dudu é banco. Não, É eu pra sei. disputa. O Fernandinho joga pelo lado esquerdo. O lado esquerdo é ocupado pelo Luan. Vai trocar de lado. E o Dudu vai jogar? O Dudu não vai jogar, o Dudu vai torcer. Mas Guerrinha, eu tô falando isso, rapaz. Tô falando isso, tem 3 ou 4 da mesma função, por que o Não, Grêmio é que contratou? de repente também, eu ontem até estava conversando. Roda a bunda eu no tava, Nosset. eu estava conversando isso sobre com o Cacalo depois do Sala Tô de falando Redação. latim contigo. Essa contratação do Fernandinho eu entendo que é muito boa. Eu acho que o Fernandinho é um velocista, é qualificado, é goleador. Eu acho que é mas muito boa. 4, 5 jogos, depois ele para. Eu acho que é muito boa a contratação. Agora, essa contratação me leva a quase ter certeza que o Grêmio está negociando o Luan. Pois é. O Grêmio está se preparando para receber a proposta pelo Luan. Guerrinha, não faz terrorismo conosco. Não é terrorismo, Cacalo. Mas pra que se tu tanto já tem cara o faz jogador terrorismo dali... conosco? Mas não é, eles vão jogar juntos, Guerrinha. Eles vão jogar juntos. Então não vai Eles jogar vão- o Barcos? Não, o Barco vai jogar de centroavante. Quer dizer, Grêmio vai tinha ser que uma contratar um equipe de centroavante. alta vai ser uma equipe de já, alta tá bom. movimentação, tu entende? tá. Todos preenchendo todos os lugares. piadista. Pô, o Guerrinha fica fazendo terrorismo Não, não comigo, estou né, fazendo cara? terrorismo, eu tô deduzindo. Eu tô deduzindo. Ah, não, o Luan não vai ser vendido, deixa o Luan quieto lá. Não, eu também acho que pro Grêmio é ruim se vender o Luan. O Luan é um baita jogador. Mas é muita gente pra mesma Tem proposta, posição. tem propostas milionárias por outros lá, deixa Por o exemplo, Luan. eu acho que o Grêmio contratou o lateral direito
E não tem proposta pelo Pará. Como é que tu sabe que não tem proposta Não, pelo não Pará? tem, não tem. Pelo Ué, Pará não tem. É que Se saiu... o Grêmio contratou, é porque tá negociando o Pará, cara. Não, é que saiu o menino aquele, o Tinga saiu. Não, mas se tá negociando, Guerrinha. Assim como tu acha que o Cláudio- trouxe pro lugar do Luan, pode ter trazido pro lugar do Olha Pará. que coisa Pará inter- tem uma proposta Olha- milionária também. Olha que coisa interessante, o Cláudio Vinck está fazendo exatamente o caminho contrário do tio dele, do Luiz Carlos Vinck. Que o Luiz Carlos Vinck era volante, acabou na lateral direita e se consagrou. O Cláudio Vinck é lateral direito e agora está no meio campo. E aí, Garrinha, tu viu algum jogo? Não é. Vianney, isso é uma decisão política. Política? Claro. Se tu manda contratar um lateral direito que veio do Rio, tá? E que não estava jogando no seu time, era reserva, tu vai ter que botar ele no mínimo no grupo, que é o Wellington Silva. Como o outro lateral que estava no clube participou de seleção, tu não pode barrar esse lateral. O Gilberto. Então tu tem 2 laterais para a posição. Então aí tu pega o terceiro, quem é? O Cláudio Vinck. O Diogo voltou, parece que para a categoria de base. Tu pega o terceiro, o Cláudio Vinck, não vai ter espaço para ele aqui. Vamos experimentar ele no meio. Que a origem dele um dia foi no meio. Mas isso não é um dogma, Guerrinha. Se ele treinar bem, se for o melhor, vai jogar ele. Isso não é dogma, ninguém é dono da posição. Não, mas é interessante que tá... Eu quero saber, Venê, o Imortal Pará. Vem cá, o Grêmio trouxe um jogador lá do vocês Raio acham que o Pará tão deve ruim ter assim? pago uma fortuna. Guerrinha está dizendo. E o Pará continua titular, o Parazinho mas é o imortal. Guerrinha está dizendo que o Grêmio trouxe Fernandinho porque vai vender o Luan, tem proposta. O pode Grêmio ter trouxe proposta. o Matias Rodrigues, deve ter proposta pelo Pará. Não, o Pará continua titular, rapaz. Pará é titular, cara. Não falem mal do Pará, tá? Deixa o Pará jogar o seu futebol. Eu tô defendendo o Pará, eu defendo o Pará. Eu acho que ele não é essa Pará marca desgraça mais toda. que o lateral da seleção brasileira. Marca. Aliás, o lateral direito titular, que foi titular na maioria dos jogos da seleção brasileira, o Daniel Alves, ele foi muito mais notado por ter aparecido em fotos, em vídeo, ao lado do Neymar do que pela bola que jogou. Podem notar, peguem todos os vídeos. O Neymar estava e ele estava do lado do Neymar. E o cabelo? Puxa. Eu conheci ontem, Pedro, um grande torcedor do Brasil de Pelotas. Grande torcedor, acho que é do Conselho Deliberativo do Brasil de Pelotas, e que é fã do Sala de Redação, o Nilton Pinheiro. Não, ele é conselheiro do Brasil de Pelotas. Do Brasil de Pelotas, conselheiro. Nilton é fã do Sala de Redação, então estou mandando um grande abraço para ele. A Copa do Mundo faz a gente esquecer completamente, pelo menos a mim. Eu não me lembro mais qual é a escalação titular do Grêmio. Nem o Abel, nem o Anderson também. Bom, então. Qual é a classificação do Grêmio e do Inter no Campeonato Brasileiro? Quinto e sexto, respectivamente. Inter quinto, Grêmio sexto. Não sei, né? Tá razoável, né? Olha aqui, utilidade tá pública, bem. foi roubado um carro Volkswagen New Beetle, preto, ano 2009, placas JCT 1965 de Arambaré. Esse vão achar. Linda, bela. Lagoa do Espaço. 65? Qualquer. 1965. JCT 1965. Tu falou aquele New Beetle, aquele. Esse vão achar. 165 é a placa, Vianney. Esse é um carro. A placa que é isso? placa é JCT Não, 1965. desculpa, eu entendi que era o ano 1965, mas não tinha esse Informação para a delegacia mais próxima, tá legal? Pesquisa Esse interativa. carro aí vão achar, Pedro. O que é duro de achar é o Gol branco. Que tem 3 milhões de Gol branco. 3 milhões. Aí é duro de achar. Esse aí não. Pesquisa interativa. Ou o gol da Alemanha, é duro de encontrar. Porque é um monte, né? Diz que a seleção vai começar a andar de TAM agora, né? Chega de gol. Chega de gol. Últimas unidades do Lovely na São Luís 600, nasale.com.br e ar-condicionado das marcas Springer e Carrier na Frigelar, frigelar.com.br. Quem é o treinador que você queria para substituir o Filipão? Tite, 13%. Muricy, 6%. 77% querem um treinador estrangeiro e outro treinador, 4% das pessoas que votaram. Ou seja, estamos atrás de um treinador estrangeiro, segundo a opinião dos nossos queridos ouvintes do programa, né? Guerrinha, semana que vem volta o Campeonato Brasileiro, né? Grêmio, Goiás, Inter e Corinthians, lá no estádio bonito lá, né? Pipocasse, né, Pedro? Não vai narrar a final, né? Não, vou narrar Grêmio, Goiás ou Inter e... Pipocasse, né? Fugisse lá também, não quer levar vaia, né? Não, Cacalô, 7-1, larguei a Copa do Mundo. Tô fora. Vamos fazer... Tu não narra futebol de salão, né? Fazer o quê? Coisa impressionante. Quem é que tu quer pra técnico da seleção brasileira, Guerrinha? Substituiu o Filipão? Pedro, eu acho que estava na hora
Eu sei que é complicado isso, de trazer um estrangeiro. Eu também acho. Acho que os nossos treinadores estão muito defasados. Pensem, meus amigos, se não haveria, estou falando em tese, evidentemente, uma revolução generalizada aqui da Associação dos Treinadores, logo no Brasil, o país do futebol, 5 vezes campeão do mundo, com treinadores brasileiros, trazer um treinador estrangeiro. É uma situação. É uma situação. É uma situação. Não, eu concordo, botar o Pepe Guardiola aqui é um espetáculo. Claro. Mas agora. Pense nisso. Esse é um louco, esse é um maluco, agrada, esse agrada. O timezinho dele todo direitinho, jogando bonito. E os treinadores estrangeiros, Pedro, que eu me recorde, que trabalharam aqui, por exemplo, em Grêmio Internacional, não fizeram sucesso. Que não fizeram. Bom, mas não trouxeram os pontas de linha também, né? Bom, vamos ver. Quer saber mais sobre os empreendimentos da Nex Group? Entra em contato direto pelo WhatsApp 9116-8198. O prefixo, claro, 51, né? Olé Car House Toyota. Toda a linha Toyota Etios com taxa zero e financiamento em até 30 vezes. Um espetáculo de condições. Faça um test drive. Car House Toyota incomparável. Por 13 anos seguidos, a Ruder conquista o primeiro lugar na pesquisa Top of Mind. Reconhecimento que devemos a você. Obrigado, hein? www.ruder.com.br. Nossa sala de redação está terminando aqui. Não esqueça, né? A Gaúcha ainda no final de semana tem a grande cobertura do jogo do terceiro e quarto colocado entre Brasil e Holanda. No domingo, a grande final entre Argentina e Alemanha. E, claro, a Gaúcha cumprindo até o fim da Copa do Mundo aquilo que se propôs, fazer a maior cobertura de rádio dentro desta Copa do Mundo aqui no Brasil. Muito obrigado. Vem aí, Gaúcha Repórter com Leandro Stout. Tchau, fui!